quase 10 milhões de pessoas. Foi isso que essa revisão sistemática aqui, que eu espero que o meu eu do futuro coloque na tela em letras maiores para vocês verem, analisou. Na verdade, isso aqui é uma umbrella revisão sistemática. Umbrella Review of Epidemiological Meta-Analysis. O que é uma revisão sistemática e o que seria uma revisão sistemática em guarda-chuva? Revisão sistemática, grosso modo, é quando você pega vários estudos e analisa todos os dados dele sobre aquele assunto, né? E para entender qual é o corpo da arte daquela matéria, né? Por exemplo, a revisão sistemática em guarda-chuva é uma revisão sistemática de várias revisões sistemáticas. E essa daqui em específico vem falando sobre as comidas ultraprocessadas. Então essa aqui tem um apanhado geral de tudo que a gente sabe de comidas processadas até agora. E olha, foi bem forte o que a gente viu aqui, algo que até estimulou eu fazer algumas mudanças a mais no meu estilo de vida. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui na leitura do artigo, porque eu acredito que não é o que a maioria de vocês querem saber, mas eu vou passar por alguns pontos para mostrar a qualidade dela, né? Então, assim, ela foi muito bem escrita, ela, até para quem talvez ainda não está tão familiarizado com a leitura de artigos científicos, os autores aqui mostram como foi feito, eles descrevem o que eles querem dizer com cada terminologia, como você analisa a qualidade de uma evidência, o grau de qualidade que você tem, as formas de calcular tanto o passo a passo de como escrever a revisão sistemática, usar o sistema grade para avaliar a qualidade da evidência, também fazer uma avaliação estatística correta pela Amistar 2. Então ele explicou de uma forma muito detalhada, né? Inclusive eles mencionaram a própria limitação do estudo, dos estudos. Por quê? Nós temos estudos controlados, onde, por exemplo, metade das pessoas iria comer uma dieta sem alimentos ultraprocessados e a outra metade iria comer alimentos ultraprocessados. Só que isso seria antiético. Por quê? Nós já temos muita preocupação com os alimentos ultraprocessados porque eles já estão associados com várias doenças, né? Inclusive câncer no colo retal, como a gente vai ver aqui mais adiante e tal. Então seria antiético eu expor algumas pessoas a isso, correndo, né, o risco ali de elas desenvolverem uma doença que elas não teriam, enquanto eu preservava outro grupo. Então, que tipo de estudo foi feito aqui? Foi feito eles analisaram, né, revisões sistemáticas de estudos observacionais, ou seja, pegaram pessoas que já têm esse tipo de dieta, né, que elas já declaram que eles tinham esse tipo de alimentação, colocou quanto comia e tudo mais, e comparou com os dados de pessoas que já não tinham esse tipo de alimentação. Então não foi feito em um laboratório, acompanhado certinho e tal. Isso é um pouco ruim, porque como você não acompanha de tão perto essas pessoas, o que está influenciando ali a saúde delas pode ser outras coisas. Ela pode comer ultraprocessado, mas ser sedentário, ela pode fumar, ela pode beber demais, pode ter vários contextos, né? Então, quando é só observacional, você não consegue filtrar tão bem. E os autores, eles colocam que isso é uma limitação. Eles foram muito honestos, que é uma coisa até difícil. Geralmente o pessoal puxa a sardinha pro lado deles, né? Querendo aumentar o quão importante foi o próprio achado. Aqui não, eles colocam que tem essa limitação. E por ser um estudo observacional, até o tipo de pergunta que se faz é diferente. Nos ensaios clínicos, a gente fala do pico, que é o quê? Tipo de pessoas, né, da população, o I seria de intervenção. Então, seria no caso, se eles pegassem e começassem a dar essa dieta para as pessoas. Eles já estão intervindo, elas não comiam isso, eles começariam a dar. Isso é uma intervenção. Comparado com o quê? Ou seja, é um grupo controle, um come, o outro não. E o outro seria de outcome, né, do desfecho. Então a gente pensa em população, intervenção, comparação, né, e controle, e o desfecho. No caso de estudos observacionais, eles colocam aqui que eles usam não é o pico, é o PEC, né? Porque eles, no lugar de intervenção, eles vão estar analisando ali a exposição, vão pegar pessoas que já são expostas a isso, né? No caso, a comidas ultraprocessadas, né?
E eles trouxeram alguns dados interessantes, ó, porque na Austrália, até 42% da dieta das pessoas é de ultraprocessados. E nos Estados Unidos chega a 58%, enquanto em países como a Itália é só 10%. E a gente consegue ter dados, né, de saúde bem diferentes desses países mesmo, a saúde do americano e do italiano, né? Outra coisa legal é que eles não pegaram só de uma base de dados, eles pegaram aqui de 4, a Medline, PsyInfo, Embase e da Cochrane. A Cochrane é a melhor revista de revisões sistemáticas que nós temos na atualidade, né? Então, isso é legal porque o risco de eles deixarem alguma coisa de fora diminui. Eles pegaram de várias bases de dados, né? Aí eles explicam aqui as classificações, né? Tanto do que é uma comida ultraprocessada, como eles fizeram, né? Então, olha, é muito bem feito, assim, sabe? Tem muita informação. Uma coisa muito interessante aqui é que eles não apenas extraíram os dados das revisões sistemáticas, como eles compararam por um. Eles foram lá ver se o que a revisão sistemática, o dado que o autor da outra revisão sistemática colocou, era de fato o dado que estava no estudo. Então eles repetiram todos os dados dos estudos ali para ver se as revisões sistemáticas que eles incluíram de fato foram bem feitas, né? E veja, a gente está falando de dados de quase 10 milhões de pessoas, né? De 9.888. Então é bastante coisa, né? Eles mostraram, né? Eles explicam aqui o que é um estudo de efeito pequeno, eles apontam como tem um aqui, né? E muito legal. Eles explicam aqui a terminologia, igual eu falei, né? E aí eles já pontuam que como é só observacional, você nunca vai ter uma evidência de altíssima qualidade, de alta qualidade, pelo sistema grade ali, por ser observacional. Então eles já colocam que isso diminuiu um pouco ali a qualidade, né? Isso não quer dizer que a gente não deve considerar. Por quê? PBE é você trabalhar com a melhor evidência disponível. E a melhor evidência disponível que nós temos hoje é essa. Porque é o melhor que a gente consegue fazer. A gente não vai... o grau de confiança daqui é quase igual ao do cigarro. Por quê? A gente não pode, para 500 pessoas, deixar elas sem cigarros e outras 500 pessoas que não fumam começar a fazer elas fumarem para ver se as que começam a fumar vão morrer mais cedo. Seria meio antiético, né? Então, mesmo assim, nós acreditamos, nós estamos convencidos que o cigarro mata, mesmo a gente não conseguindo fazer esse estudo, né, controlado. É o mesmo caso aqui da comida ultraprocessada, né? Então, não é o melhor desenho possível que existe, mas para esse contexto é o melhor que a gente consegue fazer, né? Então, eles pontuam, né, que tem essa limitação, mas a gente não deve descartar só por isso, né? Eles fizeram o melhor que dava, né? Eles até colocam aqui que, além de estudos observacionais, teve algumas cohorts, alguns estudos de desenho misturado, né, e de corte transversal. Coloco aqui, isso também diminui um pouco, né, os pontos, né, mas em grande maioria eram observacionais, né. E então vamos lá. E mais um detalhe aqui. Primeiro ponto, eles colocam aqui que quando a gente pensa em associação de comida ultraprocessadas com desfecho na saúde como um todo, né, desfechos ruins, a associação que eles tiveram era de 71%. Isso é uma associação muito, muito, muito grande. Quem é da área de saúde sabe que é difícil ter uma associação tão grande. Mas como era de apenas estudos observacionais, eles elevaram o critério ali estatístico, né, o valor P, para ser de 0,05 para 0,0001. Eles aumentaram muito. Ainda assim, a associação foi de 34%, que é muito alto, né? A saúde tem uma associação forte quando a gente fala disso, estatisticamente falando, né? E aí vamos para os dados. Eu quero mostrar isso daqui para vocês, que vai ficar uma porcaria para ver agora, né? Mas o ponto é o seguinte. Eles pegaram, os desfechos que eles olharam foram mortalidade, câncer, saúde mental, saúde respiratória, saúde cardiovascular, saúde gastrointestinal e saúde metabólica. E aí tem essa tabela aqui, que se encosta nessa linha e vem para cá, quer dizer que o efeito é nulo, ou seja, não aumentou
ou chance de morte, de câncer, alguma coisa assim. Se tá para cá, é porque aumentou as revisões. Aqui deu para ver melhor. E eu circulei aqui, ó, os que têm efeito mais significativo. Então, por aí a gente já vê que tem bastante desfechos que está associado com comida de ultraprocessado. Minhas cachorras vão participar desse vídeo. Aqui, nós temos o número de estudos. Então, foram vários estudos, né? Então, aqui foram 6, 2, 9 estudos, né? Dessa revisão sistemática. E aqui é a credibilidade. Esse número vai ser importante porque o 1 é o mais alto e o 5 é o mais baixo. Então, uma revisão sistemática com um Vzinho aqui, com 5, quer dizer que ela não tem uma credibilidade tão grande, né? E a gente vai ver aqui pelo sistema grade o grau de certeza, então, da qualidade da evidência, perdão. Então, aqui a gente vai ver que a maioria vai estar baixo ou muito baixo por causa dessa limitação de ser estudos observacionais, estudos de coortes e estudos de corte transversal. Mas a credibilidade, a maioria está alta. E eu queria destacar aqui para vocês o que a gente viu de mais alto. A gente viu todo tipo de causa de mortalidade, em específico de doença cardiovascular e doença do coração. E aí a gente tem uma credibilidade aí de 1 de 2, ou seja, é bem alto, né? De câncer, a maioria a gente não tem. Tem um pouquinho ali de câncer no geral, mas o que mais a gente vai ter aqui é no câncer do colo retal. O pessoal que é proctologista, quem cuida dessa parte aí, provavelmente já sabia disso, né? A gente tem esse desfecho de quem come muito ultraprocessado tem mais câncer no colo retal. Agora, aqui tem uma associação muito forte na saúde mental. E eu até coloquei uns parênteses aqui que é tudo qualidade 1 e 2, a credibilidade bem alto. A gente tem tanto para problemas para dormir, ansiedade, desordem mental e depressão. Aqui pode ser uma associação, né? Uma correlação inversa. Pode ser que pessoas com doenças mentais recorram mais a comidas ultraprocessadas. Então, meio que a gente não consegue bater o martelo aqui e dizer que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas tem uma associação muito forte. E pode ser as duas coisas. Pode ser que pessoas com problemas mentais não, com doenças, né, com distúrbios mentais, como a depressão, como a ansiedade, busquem mais alimentos ultraprocessados e pode ser que esses alimentos ultraprocessados reforcem ainda mais os problemas dela, né? Então é aquilo, aqui a gente não consegue provar causalidade, mas a gente consegue ver uma associação muito forte em todos. Todos os critérios da saúde mental têm prejuízo quando a gente aumenta a quantidade de comida ultraprocessada. Desfecho cardiovascular também. A única coisa que a gente não teve aqui foi hipertriaciglicerolamia, que cruzou aqui a linha, mas todos os outros acidentes cardiovasculares, né, saúde cardiovascular, a gente teve associação. Um pouco mais baixo, já a credibilidade cai para 3, mas a gente teve. E a gente tem também a saúde gastrointestinal. Isso aí também já era de esperar. Uma coisa que a gente tem aqui é a doença de Crohn. Tem uma associação significativa, bem alta, né? E embora, né, tenha uma credibilidade um pouco mais baixa, mas tem uma associação bem alta, né? E as doenças metabólicas, pra gente, né, todas, né? Então, a obesidade abdominal, hiperglicemia, síndrome metabólica, gordura no fígado sem ser por álcool, obesidade, sobrepeso mais obesidade e diabetes tipo 2. Isso aí a gente já esperava, né? Então, tem essa associação bem forte e achei interessante que eles fizeram, eles fizeram uma questão de dose e resposta, se quanto maior a ingestão de ultraprocessados, se aumentava. Então não é só assim, quem come está associado, mas assim, dos que comem, os que mais comem tem mais doença, mais mortalidade, uma coisa assim, e eles também fizeram isso, mortalidade deu diferença, doença cardiovascular, o câncer do colo retal e a saúde metabólica, né? Que é essa segunda tabela aqui. Então não é só uma associação, você tem uma questão de dose e resposta, né? O que até especialmente a parte metabólica, a gente tem uma confirmação maior do que na saúde mental, não teve um aumento, né? Então fica aquela questão do que vem primeiro, né? Esse é um desenho aqui de explicar melhor, né? Para a gente conseguir entender, né, a gravidade e tudo mais, os efeitos, tá?
E aí tem as discussões deles aqui, né? Sobre os efeitos da saúde, né? Eles explicam quais são os principais mecanismos de ação, geralmente porque são alimentos com muita caloria, muito açúcar, muita gordura, uma coisa que estimula você comer além do necessário, ao mesmo tempo que te dá pouco nutriente. Então você pode ter aquela razão da pessoa ser obesa e desnutrida, né? E, né, o que vai ser ruim para a saúde como um todo. E muito interessante aqui que eles mostraram que a parte dessa classificação era nova, é muito forte, veio essa ideia de classificar os alimentos como ultraprocessados aqui na América Latina. E ele mostrou como foi valioso o Guia Alimentar Brasileiro. Porque, embora a gente possa ter várias críticas, né, sobre as coisas feitas pela educação do nosso país, até da saúde, o Guia Alimentar Brasileiro foi muito bem construído. É uma diretriz que todo mundo está falando da nova diretriz dos Estados Unidos, que contém alguns erros de construção, não de informações erradas, mas sempre ficou meio confuso. O nosso guia de 2014 já estava adiantado em quase tudo isso e, particularmente, eu acredito que ele é melhor construído, né? E os autores, eles colocam isso daqui, né? Até eles colocam de uma sugestão que teve aqui, uma estratégia de colocar nas embalagens escrito que aquilo é um alimento ultraprocessado e quais são os danos para a saúde, igual tem na embalagem de cigarro, porque a ideia não é proibir, é educar as pessoas para elas tomarem uma decisão consciente, porque a gente pode pensar naquela questão de 80-20, o problema não é você comer um ultraprocessado de vez em quando, 5%, 10%, 20% da sua dieta, mas ser a sua principal fonte de alimento, né? E ele aqui coloca, né, uma limitação que, né, a gente poderia colocar do estudo, que eles poderiam ter filtrado um pouco mais a influência de outras coisas na saúde, como o sedentarismo, o tabagismo, a genética e tudo mais, né? Mas como era uma revisão das revisões, né, então eles queriam mais mostrar qual era o consenso da ciência como um todo dos ultraprocessados. Isso aqui inclui, no Guia Alimentar Brasileiro, se vocês quiserem, vocês conseguem baixar gratuitamente na internet. Ele coloca melhor essa definição do que é ultraprocessado, mas a gente pode pensar em alimentos que tem, aqui também está descrito isso, que tem mais de 5 ingredientes, que tem especialmente aditivos para aumentar o sabor, a palatividade e também a validade daquele alimento, né? E é uma classificação aqui, né, que já tem no Guia Alimentar Brasileiro, então é muito legal isso. E aí entra nisso o quê? Refrigerante zero. Embora não tenha açúcar, você vai ter aqueles aditivos, pães de forma, ainda mais tem a validade mais longa, biscoito, tá, e todas essas outras coisas, hambúrguer, salsicha, carne que já é temperada, carne embutida, todos os tipos de alimentos, né? E a gente tem uma associação muito forte aí, então, com saúde mental, com diabetes, com obesidade, né? Com doença do coração, e doença ali do trato gastrointestinal e do colo, né? Então, são câncer, inclusive, coisas que a gente não quer ter. Então, eu vou deixar disponível o link desse estudo. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, né? E logo mais teremos mais conteúdo sobre esses temas.